Queridos, eu falei hoje pela manhã, quero ser bem objetivo, eu vou fazer um recorte, na verdade, no que eu ministrei hoje pela manhã. No último dia 31 de outubro, celebrou-se o quê? Reforma Protestante. Eu falei que se algum crente dissesse Halloween, né? Halloween, eu ia botar a mão na cabeça. Mas, infelizmente, também teve aí o Halloween, né? Com tantas coisas malignas, uma festa bem diabólica mesmo. Mas nós celebramos 506 anos da Reforma Protestante. Abra sua Bíblia em Romanos 1, 16 e 17. Qual é a ideia, irmãos queridos, do que eu vou falar aqui hoje, rapidamente? Que igreja nós somos hoje? Para onde estamos indo? A nossa igreja, a igreja do Brasil, a igreja mundial. Será que se o Martinho Lutero vivesse hoje no meio evangélico, ele seria inspirado a desafiar-nos a uma reforma também? Enfim, né? Eu creio que Deus talvez nos reforme constantemente de uma forma diferente de como foi a Reforma Protestante. Então, Romanos 1, 16 e 17, vamos tentar ser bem objetivos aqui. Romanos diz assim, 1, 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, em algumas versões, do Evangelho de Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, justo viverá pela fé. Diga amém. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar sobre a Reforma Protestante. Antes de eu iniciar, eu queria indicar, eu disse que eu não vou emprestar para ninguém para nós não perdermos a amizade. Porque emprestar livro é uma roubada, né? Então, livro não se empresta, principalmente livro caro. Então, eu quero indicar, eu li, e eu disse aqui em alguns cultos, eu li essa trilogia, O Essencial do Cristianismo. Eu sei que nessa plateia tem muita gente que sabe muito mais de reforma do que eu, mas eu senti vontade de ler, e desde os apóstolos até o século 21, ok? Então, gente, a gente começa lendo e vendo Jesus ensinando os discípulos, os apóstolos indo às nações, a igreja, olhe para mim aqui, a igreja cristã apodrecendo, e a gente chega aqui no segundo livro, a gente chora de ver para onde a igreja rumou, e é por isso que precisou de uma reforma. Então, se você quiser depois tirar uma foto, isso aqui vende na Conde Sarzedas, custa R$150, vale a pena você ter isso aqui na sua casa, tá bom? Se você quiser, eu alugo para você. Brincadeira, brincadeirinha. Mas se você falar, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar um desse, então compra esse aqui, História do Cristianismo. Ele é bem menor, mas baratinho e também vale muito a pena. Sabe por quê? Porque os crentes sabem muito pouco da sua origem, sabe muito pouco da sua história. Então é importante saber de onde a gente veio. Olha só precisa de reforma o que está deformado, ok? Só precisa de reforma o que se deformou. E é por isso que em algum momento ali da igreja cristã, alguém disse, isso precisa ser reformado. A igreja do tempo de Martinho Lutero e outros era, em tese, a mesma igreja de Atos dos Apóstolos. Sabe aquela igreja onde Jesus chamou os discípulos e disse, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Sabe aquela igreja simples, sabe aquela igreja onde Jesus fazia milagres e eles oravam e eram cheios do Espírito e eles repartiam o pão. Sabe essa igreja? E não tinha gente vestida de forma diferente, todo mundo vestido igual, e alguém ia lá na frente, Deus levantava um líder, e ele ia lá e orava, e todo mundo orava, e chorava, e cantava. Sabe essa igreja? Sabe essa igreja que alguns morriam por amor a Cristo? Eles morriam cantando. Sabe essa igreja que não tinha uma estrutura eclesiástica? Essa igreja de Atos dos Apóstolos, que já em 1000 e pouco, você vai lendo a história, bem antes de 1000 e pouco, a gente percebe, eu vou ser bem sincero, Satanás entrando no seio da igreja, tomando as mentes, trazendo engano,
gerando um monte de mentira, um monte de coisa que Jesus não ensinou. E é por isso que, durante toda a história da igreja, eu quero que você guarde isso. Olhe para mim, para os meus olhos cor de mel. Durante toda a história da igreja de Jesus, houve um remanescente de gente piedosa. Você pode dizer amém para isso? Então, nos bastidores, nos cantos, nos becos, nas casas, havia sempre houve gente piedosa. Sempre houve gente verdadeira. Sempre houve gente que amava Jesus de verdade. Em meio ao caos, em meio às mentiras, em meio aos desmandos, em meio à politicagem, em meio às maiores aberrações, se você ler esse aqui, você vai ver coisas que eu espero que você não caia da fé. Quando você vê o que acontecia no seio da igreja instituída. E aí, em algum momento, lá pelo século XVI, vai acontecer aquilo que se denominou a reforma da igreja. Olha só, é importante, isso você aprende na escola e até no seminário. Os reformadores não queriam uma igreja nova. Nós éramos para ser a mesma igreja católica. A igreja, sabe o que significa igreja católica? Sabe ou não? Esse é um termo que significa universal, que também não é um termo bíblico, ok? Mas é a igreja que estava instituída. Então a ideia dos reformadores não era construir uma igreja nova. Isso aconteceu porque eles foram rejeitados pelo clero, pela política, e aí teve que nascer aquilo que se chama hoje de igreja protestante. Bom, e se você olhasse para a igreja de hoje, eu não estou falando para a nossa igreja, também para nós, para a igreja evangélica do Brasil. Você que olha no YouTube, no Facebook, no Instagram, na televisão, você que ouve nos rádios vários programas evangélicos, o que você acha? Será que a igreja evangélica dos dias atuais precisaria de uma reforma bíblica? Precisaria voltar às origens? Eu vou deixar para você pensar. Bom, Martinho Lutero e tantos outros irmãos nossos, gente de Deus, eles estavam indignados e entristecidos. Olhe para mim aqui que eu quero dizer uma coisa para você. Falta no meio da igreja de Jesus gente indignada, gente entristecida, gente que diga está errado. Falta no meio da igreja de Jesus homens e mulheres piedosos que se levantem e olhem para a Bíblia e digam, não foi assim que Jesus ensinou. Martinho Lutero e tantos outros irmãos ficaram indignados com o que viam. E aí, esses homens começaram a orar, a buscar de Deus, a buscar revelação da parte de Deus. Tem um homem, eu vou falar só de 3 aqui, chamado John Wycliffe. Ele viveu de 1329 até 1384. Esse homem é um daqueles que se levanta e ele começa a dizer, as coisas estão erradas, o Espírito de Deus não está agindo na igreja, os homens estão cheios de interesse, há mentira, há vaidade, e esse homem, ele ia morrer na fogueira. Sabia que os crentes morriam na fogueira? Nós estamos aqui e hoje não tem ar-condicionado e nós já estamos inquietos. Daqui a pouco vai ter irmãos fazendo assim, né? E se abanando, e alguns talvez nem venham para o culto porque não tem ar-condicionado. Alguns irmãos nossos morriam na fogueira só porque eles queriam as coisas conforme a Bíblia diz. Jerônimo Savonarola, 1452 a 1498, irmão nosso. Ele aceitou Jesus, ele cria em Jesus. Este morreu, o John Wycliffe quase morreu na fogueira, mas ele morreu antes de botarem ele no fogo. O Jerônimo Savonarola, ele foi queimado em praça pública, porque ele dizia, está tudo errado, a igreja precisa de uma reforma. Tem um que chama John Huss, 1369 até 1415, um homem estudioso da palavra, homem de Deus. Ele foi excomungado pela igreja da época, porque ele se posicionou. E ele disse, eu não aceito esses desmandos, eu não aceito essas práticas, porque elas são antibíblicas, eu não aceito essa negociata, eu não aceito ser um crente meia boca, eu não aceito
E aí, este homem, ele foi queimado numa fogueira. E ele permaneceu firme até o final. E diz que em meio às chamas, quando as chamas começaram a crescer, a fumaça começou a subir, e no calor do fogo ele entoava hinos de louvor ao Senhor. Eu disse que ontem eu estava fazendo uma omelete e eu queimei o meu dedo. E já sentiu, ai que dor aqui no meu dedo. Não falei palavrão porque eu sou crente e crente não fala palavrão. Mas eu falei, ai que dor, meu dedo. E ele no meio da fogueira, dizendo louvores ao Senhor. E lá no meio da fogueira, o nome Rus significa ganso, na língua dele. Enquanto ele estava para ser queimado, ele diz, olha, hoje vocês estão queimando um ganso. O Espírito Santo usa ele, e ele diz, daqui 100 anos Deus vai levantar um cisne, e vocês não poderão assá-lo. 100 anos mais ou menos se passaram, e surge o Martim Lutero. Todo mundo já ouviu falar do Martim Lutero, pelo menos do hino Castelo Forte. Conhece esse hino, não? Castelo Forte é nosso Deus. Ele é lindo, é um hino alemão, né? Olha só. 100 anos depois aparece o Martim Lutero. Quando tudo parecia perdido, um homem à luz de vela lê o texto que a gente leu aqui. O justo viverá pela fé. Sabe por que houve reforma? Porque alguém leu a Bíblia. E você sabia que naquele tempo as pessoas não tinham acesso à Bíblia. E os que tinham acesso à Bíblia liam mal lida. Eu fico pensando, irmãos, o que a gente faz com a abundância de Bíblia que a gente tem em casa. Eu tenho Bíblias em casa empoeiradas na minha estante. Você deve ter uma lá, 2 ou 3. O que é que a gente faz com a nossa Bíblia? Sabia que as pessoas desejavam ler a Bíblia, e só os líderes liam. E quando você não tem a Bíblia, eu posso ler aqui e falar o que eu quiser para você. Quando você tem a Bíblia, como nós temos hoje, e nós somos uma geração privilegiadíssima, porque eu posso pregar aqui, você pode ler aí, e você pode dizer, olhar, pedir discernimento ao Espírito Santo, se aquilo que eu estou pregando aqui é ou não de Deus. E sabe por que muitos crentes caem em laços, em heresias, em profetadas, em mentiras e enganos? Por quê? Não leem a Bíblia. Nós somos a geração mais analfabeta de Bíblia. Sabia disso? É uma coisa interessante, porque nós somos uma geração absolutamente tecnológica, né? Nós somos uma geração que temos acesso a tudo, mas nós somos a geração mais analfabeta de Bíblia. Quer ver? Eu vou fazer um teste aqui. Quero saber quantos versículos você sabe de cor. Não, eu não vou fazer esse teste, brincadeira. Quando eu era adolescente, lá em Barbacena, a gente tinha um negócio que chamava Desafio Bíblico. E a gente colocava os adolescentes e a gente pegava a Bíblia, desembainhar a espada. Aí os adolescentes erguiam a Bíblia, não era no celular, né? Aí alguém falava, Mateus 25, 40, sei lá, 25, 14. Aí, lembra, né, Lídia? A Lídia participou também. E a gente achava, então, os crentes sabiam onde estava Mateus. Outro dia, várias vezes, eu falo assim, abra a sua Bíblia. Eu falo assim, abra a sua Bíblia em Provérbios. Eu fico olhando aqui alguns irmãos numa luta para achar Provérbios. É uma luta. E eu começo a ler o texto e a pessoa está em Gênesis, e já vai Apocalipse, e vai dando um suor frio. Então é muito mais fácil você pegar o celular, né? E você clicar em Provérbios. E a reforma aconteceu porque alguém leu a Bíblia, e alguém disse que está errado. Então, se você quer ser um profeta de Deus, se você quer ser um arauto, se você quer ser alguém nesta geração endemoniada, nesta geração diabolizada, se você quiser ser boca de Deus, você precisa ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia. E sempre, como eu disse, houve homens e mulheres piedosos. Olha para mim aqui que eu vou falar rapidinho. Olha para mim aqui, por favor. Irmãos, recebe isso.
Recebe isso. Falo com temor e tremor. Deus não está atrás de grandes pregadores. O que mais tem por aí são pregadores. Deus não está atrás de gente que fale no microfone. E a experiência hoje pela manhã sem microfone foi muito boa. E todo mundo me ouviu. Deus não está atrás de cantadores, de tocadores, ainda que eles sejam úteis. Deus busca gente piedosa, diga amém. Você sabe o que é gente piedosa? Olhe para mim aqui. Talvez a minha definição seja pobre, medíocre e fraca. Gente piedosa é gente capaz de se deixar quebrantar pelo Espírito Santo. Gente piedosa é gente que se arrepende do pecado. Gente piedosa é gente que reparte. Gente piedosa é gente que se deixa ensinar. Gente piedosa é gente que ora. Gente piedosa é gente que se importa, porque isso é ser igreja. É gente que compartilha. Gente piedosa é gente que diz, ó Deus, guia-me, por favor, pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. E a igreja trilhava, como trilha hoje a igreja mundial, um caminho de perversidade. As igrejas estão repletas de animadores de auditório, de coachings, de bandas maravilhosas e nada contra, mas Deus procura gente piedosa, como procurou no tempo da Reforma Protestante. Muito bem. Martinho Lutero e tantos outros antes dele e depois dele, esses homens não foram perfeitos. E alguns dizem assim, mas o Martinho Lutero, e começa a falar mal do Martinho Lutero. Imagina você reagir no meio do caos. Martinho Lutero era um monge. Era um monge, então ele estava envolvido pelo contexto. E é no meio do limbo, do contexto, do desafio que ele reage. Percebe isso? E obviamente que demorou para ele perceber algumas coisas. E talvez algumas coisas ele morreu sem perceber. Não vou citar aqui. Mas talvez o Martinho Lutero crie em coisas que nós não cremos hoje. Mas ele reagiu, diga amém. Olha para o seu vizinho e diga para ele, fala, reaja. Fala para ele aí, reage. Reaja, querido. Você não precisa ser, você não vai ser o perfeitão, eu não vou ser o perfeitão. De vez em quando eu vou dar as minhas pisadas de bola, de vez em quando eu vou errar a mão, de vez em quando eu vou fazer o que não devia fazer, mas eu preciso reagir. E é no meio desta geração que o Martinho Lutero reage, e ele diz, eu não vou compactuar com o pecado estabelecido. Olha só. Tantas eram as incoerências da igreja da época, e tantos eram os sacrifícios e penitências exigidas, que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para a remissão dos pecados, ficava cada vez mais relegado ao segundo plano. Olha para mim aqui, para a gente caminhar. Eu vou para 5 solas, né? Olha só, irmãos, quando o nosso assunto não é mais Jesus, algum outro assunto vai dominar a igreja. Quando a gente deixa de falar da cruz, alguma coisa vai tomar o lugar da cruz. E quando a gente, nesses 2 anos aí, a gente disse, nós vamos buscar os novos começos para Filadélfia, e somos uma igreja linda, maravilhosa, quem crê diga amém. Mas nós estávamos dizendo, queremos fazer o caminho de volta. Não é uma nova igreja que surgiu, ou que está surgindo. É a mesma igreja dizendo, Senhor, leva-me de volta ao primeiro amor. Tem uma música da Lagoinha, quero voltar atrás, né? Eu não vou lembrar. Depois a gente acha aí, Cacá.
leva-me de volta ao primeiro amor. É assim. É a igreja dizendo: Jesus, eu preciso reencontrar o caminho. Eu já tive fase na minha vida, como pastor, posso falar não? Posso? Que eu me sentia angustiado, porque tinha um monte de assunto dominando a minha mente que não era a cruz, que não era Jesus, que não eram as ovelhas do rebanho do bom pastor, que não era compartilhamento de graça, que não era misericórdia, sabe? E quando você, quem sabe nesta noite, você que está aqui, precisa fazer uma reavaliação também, uma reforma pessoal, individual. E dizer: ó Deus, me leva para o caminho de volta. Eu estou cansado, Senhor, de churumela. Eu estou cansado de conceitos e preconceitos. Eu estou cansado de conversa fiada. Quem entendeu, diga amém. E aí, a gente tem que dizer: ó Deus, leva-me de novo, Senhor, para a cruz. Senhor, eu virei um monstro. Eu acho que alguns crentes, quem sabe neste momento da minha vida, eu virei um negócio horroroso. Sabia que alguns crentes, em alguns momentos da jornada, viram um negócio que eu não consigo nem denominar. Um ser endurecido, um ser falador, um ser incrédulo, um ser apontador, um ser hipócrita, um ser legalista. E aí Jesus não é mais o centro da nossa devoção. A gente perde a capacidade de chorar. Há quanto tempo que você não chora diante da cruz? Há quanto tempo que você não lê um texto e se sente sacudido por ele? Há quanto tempo que você não ouve um louvor e você se sente esmagado ou levado literalmente à presença de Deus? Sabe por que isso ocorre? E sabe por que isso ocorria na igreja instituída? Porque a igreja havia sido tomada por demônios. Eu não tenho outra explicação para isso. A igreja cristã que Jesus disse: vinde e eu vos farei pescadores de homens, sigam-me, venham, distribuam, compartilhem, amai-vos uns aos outros, sede misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Essa igreja foi desaparecendo, havia um remanescente, e ela foi virando uma coisa horrorosa, diabólica, uma sinagoga de Satanás, e fazendo tudo como se fosse em nome de Jesus. E eu tenho certeza que em vários momentos, na igreja de lá e na igreja atual, a gente fala assim, em nome de Jesus, e Jesus faz assim lá do céu. Tenho nada a ver com isso. Eu creio que em alguns cultos, tomara que aqui não, misericórdia, a gente fala: nós vamos adorar Jesus. Ele olha assim: não, aí não tem adoradores, tem fofoqueiro, aquele ali é boca suja, aquela ali não orou a semana toda, aquela ali não entrega o dízimo faz 5 anos, aqueles dois ali, ó, eles são insubmissos, sabe assim? Aquele grupinho ali que diz que me adora, eles vão para a balada depois do culto, eles são cachaceiros. Sabia disso? Aquele pastor ali que fala bonito, olha para mim aqui, aquele pastor ali que fala bonito e às vezes bota até uma roupa de pastor, ele não leu um versículo a semana toda. Ele não orou a semana toda, ele tem uma amante. Olha para mim aqui. É sério isso ou não? E sabia que na época, eu não vou falar porque está gravando, né? Mas os líderes da igreja, que pregavam castidade, por exemplo, eles tinham amantes.
e filhos por tudo que é lugar. E eles achavam isso a coisa mais normal. Os líderes, eles não eram eleitos. Gente que Jesus chamou para liderar, eles eram apontados politicamente. Percebe isso? E eu quero parar por aqui, porque senão não vai ser um corte, vai ser uma pregação inteira. E é nesse contexto que o Martinho Lutero, ele lê: o justo viverá pela fé, e ele se levanta, e no dia 31 de outubro, ele vai e coloca na porta da igreja de Wittenberg, ou Wittenberg, para quem quiser, na Alemanha, as suas 95 teses contra as indulgências e os desmandos da igreja de então. Eu não vou dizer o nome da igreja de Cristo. Ele falou: não concordo com isso não. Aí os caras disseram: então nós vamos perseguir você, vamos bater em você. E eu quero dizer para você que a reforma protestante, ela foi espiritual, mas ela mudou a história do mundo. Havia, irmãos, preste atenção nisso. Olha para mim aqui, não dá tempo de falar. Havia um aprisionamento diabólico na mente das pessoas. A reforma protestante provocou a liberação das pessoas para lerem a Bíblia. Para lerem, a maioria do povo não sabia ler, sabia disso? A reforma protestante tirou um véu de desgraça, de miséria. O comércio melhorou, a política melhorou. A reforma protestante revolucionou o mundo da época. Porque quando nós não nos indignamos, Satanás aprisiona. Você entende isso? Quando você não se posiciona, Satanás aprisiona a sua mente. Quando você não se posiciona pela reforma na sua casa, Satanás aprisiona a sua família. E a miséria reina. A miséria financeira, a miséria intelectual, a miséria emocional. E a reforma protestante, ela vem também, você pode ler isso depois, e ela promove essa abertura mental e espiritual, mas ela promove também prosperidade. Os líderes não queriam que o povo lesse a Bíblia. E o povo começa a estudar e começa a ler a Bíblia e começa a dizer: não, onde é que está isso que você falou para fazer? Não está aqui na Bíblia. E aí, para a gente avançar, tem 5 pilares da reforma, eu quero falar rapidamente. 5 pilares importantes para nós. E o primeiro pilar, você já deve ter ouvido falar na internet, estava cheio esses dias, né? Os 5 solas da reforma, os 5 pilares. Primeiro pilar da reforma é sola gratia, ou somente a graça. Diga: somente a graça. O apóstolo Paulo escreve: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Olha o que diz este pilar da reforma, preste atenção. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus unicamente pela graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos de nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual à vida espiritual. Negamos que a salvação seja em qualquer sentido obra humana. Os métodos, técnicas ou estratégias humanas por si só não podem realizar essa transformação. Diga: só a graça. Você sabe o que é graça? Favor imerecido. E eu disse hoje de manhã que nós, você e eu, nós estamos melhorando a cada dia, mas geralmente a gente faz alguma coisa para quem a gente acha que merece. E se eu te perguntar aqui, você tem umas 3 ou 4 ou 5 ou 10 pessoas que você diria: pastor, essa pessoa não merece o meu amor. Sim ou não? Essa pessoa não merece a minha ajuda. Sim ou não?
Essa pessoa não merece o meu perdão. E quem sabe você tem alguém que você ainda não perdoou porque você acha que ela não merece o seu perdão. Sabe o que é graça? É a mão que se estende para quem não merece. Então, o primeiro pilar da reforma é graça. Então feche os seus olhos para a gente orar. Depois eu vou para o segundo. Graça. O amor que se declara a você sem você merecer. Não merecia. Você pode dizer que você é bonzinho. Você pode achar que você está muito alinhado com Deus. E eu disse hoje pela manhã, Deus, o nosso melhor é um lixo. Eu disse para Deus hoje de manhã, Deus, o nosso melhor. O melhor do JM, se eu tentar extrair o mais puro de dentro de mim, ele vem contaminado pelo pecado. Se eu me concentrar, sabe aquelas coisas assim? Eu vou me concentrar agora para extrair de dentro de mim a coisa mais pura. Ela virá contaminada de vaidade. Eu não tenho nada para oferecer. Levante a sua mãozinha para o céu assim comigo. E quero que você lembre que você foi salvo pela graça. Eu quero que você lembre que quando você pregar para alguém, é graça que você vai oferecer. A graça de Deus. Então eu quero que você, com seu coração compungido e constrangido, diga assim comigo: Pai Celestial, nesta noite, eu reafirmo que a minha salvação é absolutamente resultado da tua graça revelada em Jesus Cristo. Diga assim: Senhor, nada tenho para te oferecer, nada tinha para te oferecer no dia em que a tua graça me alcançou. Tira, Senhor, de dentro de mim todo engano, toda mentira de que eu tenho algum mérito para ter o meu nome escrito no livro da vida. Diga amém. Nenhum mérito. Nenhum mérito. O segundo pilar é sola fide. Marca aí então. Primeiro, sola gratia, somente a graça. Segundo, sola fide, somente a fé. E diz assim aqui, olha: reafirmamos que a justificação é somente pela graça, somente por intermédio da fé, somente por causa de Cristo. Na justificação, a retidão de Cristo nos é imputada como o único meio possível de satisfazer a perfeita justiça de Deus. E eles escrevem: negamos que a justificação se baseie em qualquer mérito que nós possa ser achado, ou com base numa infusão da justiça de Cristo em nós, ou que uma instituição que reivindique ser igreja e que negue ou condene esta sola fide, possa ser reconhecida como igreja legítima. O segundo pilar afirma a singularidade da fé e enfatiza que a salvação é pela fé e não através das obras. Nós precisamos ter obras, amém? Mas não é por nossas obras. O texto diz lá em Romanos: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu gostaria de orar com você e dizer: ó Deus, dá-nos fé. A fé que nos fez um dia erguer a mão. Porque o evangelho é uma grande loucura, não é? E o Espírito Santo nos fez erguer a mão, né? E tem gente que ergueu a mão e só se ligou quando a mão já estava erguida. Porque Deus trabalha por nós. Então levanta a sua mãozinha para a gente orar. E eu quero incentivar você a fazer a oração dos discípulos: ó Deus, aumenta-nos a fé.
Com a sua mãozinha erguida assim, eu quero orar. Diga comigo assim: Pai Celestial, nós te agradecemos, porque o Senhor nos ajudou, e pela fé no Teu Filho, no sacrifício da cruz, nós recebemos a salvação. Diga ainda assim: hoje, Senhor, humildemente, nós te pedimos, aumenta-nos a fé. Fale de novo: e aumenta-nos a fé. No meio de uma geração pervertida, corrompida, apodrecida. Diga: no meio de um mundo lógico, tecnológico, no mundo onde todos têm respostas. Diga: Deus, aumenta-nos a fé, que o nosso coração esteja quebrantado. Diga: eu creio. Aleluias, 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 aleluia, Jesus. Diga: eu creio que Jesus Cristo veio ao mundo em carne, levou sobre si os meus pecados, morreu na cruz, se deu por mim. Diga: eu creio que Ele ressuscitou, está vivo e voltará. Diga: está ligado no reino do Espírito. Você pode aplaudir Jesus por isso, pela fé no Filho de Deus. Coisa linda! Tem míssil para cá, tem míssil para lá, tem Pix, tem reconhecimento facial, tem Windows 245, tem carro que voa, tem foguete, e eu continuo crendo em Jesus. Aleluia! Isso é a coisa mais linda que tem. Coisa linda é a gente ver líderes mundiais, alguns líderes de empresa, gente famosa dizendo: eu creio em Jesus. Coisa linda é o homem ter noção da sua miséria, da sua finitude. E ele pode estar assentado na cadeira presidencial de uma multinacional. Ele pode ser presidente de uma nação. A frase mais maravilhosa que esse homem pode dizer é: eu confio no Senhor. Pela fé, eu estou firmado no Senhor. Terceiro, sola. Então, sola gratia, sola fide, solus Christus. Somente Cristo. Reafirmamos que a nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediadora do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para a nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada. Qualquer evangelho que se pregue e não diga que foi na cruz que os nossos pecados foram pagos, não é evangelho. É conversa mole, é conversa fiada. Sabe por que Jesus estava sumindo da igreja? Olhe para mim aqui. Porque os homens estavam tomando o lugar de Jesus. Quando Jesus aparece para João Batista, o que ele diz? Que ele cresça e eu diminua. Jesus estava sumindo da igreja. Havia tanta conversa, havia tanta ladainha, olhe para mim. Havia tanta resenha, havia tanta argumentação teológica, havia tanta conversa fiada, tanto debate acalorado, havia tanta
pompa e circunstância. E o Cristo da igreja cristã, não é engraçado? A igreja não é cristã, mas o Cristo estava assumindo. Nos nossos dias, irmãos, que Jesus ocupe o seu lugar de honra na sua igreja. Que Jesus ocupe o seu lugar de honra na nossa vida. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o pão vivo que desceu dos céus. Jesus, a água viva. Jesus, a porta. Aleluia! Jesus, o bom pastor. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o leão da tribo de Judá. Jesus, rosa de Saron, lírio dos vales. Jesus, o remédio para as nações. Jesus, nome doce. Jesus, nome bom. Jesus, nome maravilhoso. Que em nossos cultos não falte Jesus. Que em nossos ajuntamentos não falte Jesus. Que em nossas conversas não falte Jesus. Que nenhuma reunião nossa comece sem consagrarmos a mesma a Jesus. Que nos nossos churrascos, como teve hoje, não falte Jesus. Se não tiver nada e tiver o nome de Jesus, tem tudo. Levanta sua mãozinha para o céu assim comigo. Ele é o Senhor Jesus. Sua verdade vai sempre reinar. Aleluia. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Você, Ele é o Senhor, cante. Jesus. 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 Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Comigo. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Doce, nome mais doce, lindo. Nome mais lindo, sublime. Nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Santo, nome mais santo, bendito. Puro, mais puro, bendito. Nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Levante as suas duas mãos para o céu assim. Antes de você aplaudir Jesus, levante as suas mãos para o céu e fala: Jesus, Jesus, nós te amamos, Jesus. Que nunca tenhamos a falta da tua presença aqui no nosso meio.
Reina sobre nós. Reina sobre a nossa vida. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. E declaramos as tuas maravilhas no século 21, Senhor. Tu és bom, Jesus. E a Filadélfia te adora nesta noite. Ensina-me a te adorar, meu Jesus. Ensina-me a ouvir a tua voz, meu Jesus. Cuida do púlpito desta igreja, meu Jesus. Cuida das tuas ovelhas, meu Jesus. Reina sobre nós, Jesus Cristo. Amado Salvador, precioso, nós te adoramos, Senhor, nesta noite, porque o Senhor é bom, amado Jesus. Quebranta o nosso coração, livra-nos das resenhas, livra-nos das conversas tolas, Jesus. Livra-nos do nosso coração enganoso, Jesus. Dá-nos um coração adorador, Jesus. Converte-nos a Ti, Jesus. Reina, Senhor. Reina na nossa vida moral, Jesus. Reina na nossa família, Jesus. Cuida de nós, Jesus. Cuida dos nossos amados, Jesus. Nós te adoramos, Senhor, e declaramos o teu senhorio sobre todas as coisas, Senhor. E nós declaramos, amado Jesus, esta noite, teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória, hoje e para sempre. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, Senhor. Excelso e soberano e poderoso, e magnífico e tremendo, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida, Jesus. Confiamos em teu infinito amor, Jesus. Tu és fiel, Jesus, em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, Jesus. Oh, te adoramos, Jesus. Aleluia, santo é o teu nome. Santo, bendito, maravilhoso e eterno. Tudo que nós precisamos está no teu nome. Tudo que nós precisamos está no teu poderoso nome, Senhor. Que os nossos cultos sejam cheios da tua presença. Que a nossa casa seja cheia da tua presença, Senhor. Que as pessoas te vejam em nós, Senhor. Aleluias. Te bendizemos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Tua presença nos constrange, Senhor. Tua presença nos esmaga. Tua glória, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de não perdermos a intimidade contigo, Senhor. Ó Deus, reina na nossa vida, apesar de nós. Transforma-nos, liberta-nos, aperfeiçoa-nos.
Nós queremos ser semelhantes a Ti, Jesus, porque tudo de bom está no Teu nome, Senhor. Obrigado por aqueles que no século XVI perceberam, Senhor, que o Senhor estava distante da igreja, porque não havia espaço para a manifestação da Tua glória naquele lugar. Por isso pedimos, ó Deus, ó Jesus, reina na Tua igreja, Senhor. Amém. Amém. Vou encerrar. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Escritura, somente a Escritura. Reafirmamos a Escritura inerrante como fonte única de revelação divina escrita, única para constranger a consciência. A Bíblia sozinha ensina tudo o que é necessário para a nossa salvação do pecado. E é o padrão pelo qual todo comportamento cristão deve ser avaliado. Negamos que qualquer credo, concílio ou indivíduo possa constranger a consciência de um crente. Que o Espírito Santo fale independentemente de ou contrariando o que está exposto na Bíblia. Ou que a experiência pessoal possa ser veículo de salvação. Os reformadores afirmaram o poder da palavra de Deus. Eu disse hoje de manhã que nós não somos bibliólatras. Nós não adoramos a Bíblia. Nós adoramos o Deus da Bíblia. Então pegue a sua Bíblia ou o seu celular aí. Pode ser o seu celular também. Tem uma musiquinha do meu tempo de criança, que é assim, Adenir. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Vamos de novo? A tua palavra escondi, no meu coração escondi. No meu coração escondi, para não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Sabe o que eu quero que a gente ore? Irmão, segura a sua Bíblia assim, ó. Nós vivemos num mundo terrível. Inclusive no meio evangélico, de mentiras, de coachings, de motivadores vazios do Espírito Santo de Deus, de enganos, de podcasts, é podcast para cá, é podcast para lá. E nós precisamos conhecer a palavra. Pode ter certeza que tem gente aqui sentada que sabe muito mais do que eu sei. Isso não importa. Eu quero que você conheça mais ainda, que você saiba mais, para você me ensinar, para compartilhar a palavra de Deus. Então levante a sua Bíblia assim. E você vai orar comigo assim, diga: Pai Celestial, nesta noite, nós reconhecemos o valor da Tua palavra. Diga: um dia eu ouvi a Tua palavra. E o Teu Espírito falou profundamente ao meu coração. E eu entreguei a minha vida a Jesus. Diga assim: esta palavra tem sido lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Diga: nesta palavra eu encontro conforto, confronto, esperança, direcionamento, alegria e paz. Diga: ajuda-me, Senhor, a ler, a crer e a praticar a Tua palavra. Diga amém. Quem aqui se lembra do texto, do versículo, que foi pregado no dia que você se converteu? Alguém lembra?
Qual foi, Adenir, você lembra? Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Amém. O cântico também, né? Fala, Ricardo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Walter, você lembra a sua? Olha lá, Apocalipse 21, 22, ali mais ou menos deve ser. Ah, da igreja também, tá, entendi. Numa das cartas à igreja. Mas alguém lembra? Foi no mesmo dia, né? Amém. Fala, Meg. Nada me faltará. Fala, João. De toda espécie. Amém. Quem aqui já foi abençoado por uma leitura no meio da noite, assim, na madrugada? Levanta a mão para eu ver, assim. Quem aqui já recebeu uma mensagem pela manhã com um versículo e o dia mudou? Levanta a mão para eu ver aqui. Amém? Quem aqui já foi impactado por uma palavra pregada aqui ou noutra igreja? De preferência aqui, mas pode ser noutra igreja também. E a semana foi tremendamente mudada. Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Palavra de Deus. E eu encerro. Pode ficar em pé já para a gente ir embora. Sola gratia, sola fide, né? Só a graça, só a fé, só Cristo, só a palavra. Decore a palavra, guarde no seu coração, leia a palavra. Pastor Moisés, leia a palavra. Tem gente que acha que pastor fica o dia inteiro lendo a Bíblia, né? Tem dia que eu falo, Senhor, eu não li a Bíblia hoje. Eu fiz tanta coisa e eu não li. Aí eu vou envergonhadamente e leio. Outra coisa que pastor faz, que líder faz muito, nós estamos quase sempre lendo a Bíblia para pregar para os outros. Eu digo, Deus, eu não quero ler a Bíblia, olhando para ela e vou dizer, daqui eu vou tirar um sermão. Eu quero que ela seja lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Amém? Vamos fazer um concerto aqui, de que essa semana nós vamos reservar mais tempo para ler a Bíblia. Quem aceita, diga amém. Reserve. Finalmente, para ir embora. Soli Deo Glória. Glória somente a Deus. Esse é o último sola, o último pilar. E os reformadores escrevem, reafirmamos que como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, debaixo da autoridade de Deus e para a sua glória somente. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com... Olha o que eles disseram naquela época, irmãos. Olha para mim aqui. Olha o que eles disseram em 1500 e pouco. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se o nosso culto for confundido com entretenimento. Se negligenciarmos o Evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao Evangelho. Eu falei aqui, nem vou ler, eu falei aqui, sabe por que o povo deixou de dar glórias a Deus? Porque eles começaram a dar glórias aos homens. Sabe o que a igreja fez? A igreja, não estou falando a igreja católica, a igreja, num determinado momento, ela separou o povo e o clero. Jesus nunca fez isso.
tinha alguém, tem que ter alguém, né? Jesus chama alguém para liderar, certo? Mas eu continuo sendo o quê? Ovelha de Jesus. Jesus chama alguém para liderar, mas eu continuo padecendo das mesmas lutas que você. Aí sabe o que eles fizeram? E aí o povo deixou de dar glória a Deus, começaram a vestir o clero de forma... Colocaram umas roupas bonitas, prateadas, bordadas, meteram uns anéis nos dedos dos líderes, e eles já não se assentavam mais no meio do povo, e eles começaram a se assentar em trono. Vocês sabem do que eu estou falando? E a igreja evangélica foge muito disso? Foge ou não? Não foge. A igreja evangélica instituiu as becas, as gravatas, não tem nada contra, eu uso também. Instituiu os títulos. O cara abre uma porta de bar, que era bar, e ele abre uma igreja, e ele põe na placa, Apóstolo Severino. Nem pastor o povo quer ser mais. Percebe? E numa igreja, onde se adora, onde se adora os títulos, não há lugar para se adorar a Deus. E a reforma chama a gente para descer. E a gente só fica aqui, na Filadélfia, para te ver melhor. Mas o nosso lugar, você que é líder de célula, nosso lugar é no meio das ovelhas. O nosso lugar é cheirando ovelhas. O nosso lugar, posso falar? O pastor Wilson Guimarães. Olha, eu vou falar isso aqui, tá? Porque ele falou. Ele é um pastor que hoje ele cuida de outros pastores e ele cria ovelhas. Eu posso falar uma coisa feia aqui, não? Ele falou que ele conhece as ovelhas dele pelo cocô. Ele falou, eu me misturo tanto com as minhas ovelhas, que até a qualidade do excremento dela, até na qualidade do excremento dela eu percebo se ela está saudável ou não. Eu nunca vou saber se uma ovelha está saudável ou não, assentada num trono, sem me misturar com ela. Ó Deus, dá-nos a graça. Ó Deus, Todo-Poderoso, dá-nos a graça de nos misturarmos, de sermos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santo, o povo adquirido de propriedade exclusiva de Deus. E que no trono, Senhor, Tu estejas assentado. Levante a sua mãozinha para o céu. Nós vamos encerrar. E short grande, né, Cacá? Adore a Deus no seu lugar. Domina, Senhor, a nossa vida. Submete-nos a Ti, Senhor. Submete-me a Ti, Senhor. Esmaga-nos com a Tua presença. Esmaga-nos com a Tua glória, Senhor. Dá-nos a graça de nos abraçar, de nos perceber. Tira, Senhor, as nossas vestes de vaidade.
Tira, Senhor, as capas que colocaram sobre nós. Tira, Senhor, a honra que não nos pertence, Senhor. E ajuda-nos a sermos a Tua igreja, o Teu povo, ministrando uns aos outros e olhando para o Senhor. Olhando para o Senhor. Como Isaías no ano em que morreu o rei Uzias. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. E a sua glória enchia todo o templo. Ó Deus, Senhor maravilhoso, enche a nossa vida com a Tua glória, Senhor. De maneira que a gente vá desaparecendo, Senhor. À medida que a Tua glória for invadindo a nossa vida, for invadindo a nossa casa, for invadindo a nossa célula, for invadindo os nossos cultos, Senhor, que o pastor desapareça, que o ministério de louvor desapareça, que a intercessão desapareça, e todos nós sejamos tomados pela Shekinah, Senhor. E todos nós nos prostremos reverentemente ante a Tua glória, Senhor. E sejamos esmagados por ela, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor. Encerramos este domingo Te adorando, Senhor. Deus poderoso. E eu encerro, amado Deus, encerro esse culto, Senhor, com uma oração feita por Davi. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e Tu Te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de Ti. Tu dominas sobre. Na Tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. E o povo de Deus diga amém e levante um aplauso ao Senhor. Louvado seja o Teu nome. Você pode aplaudir e glorificar e dizer glórias a Deus. Nós somos o povo do glória. Nós somos o povo do aleluia. Nós somos o povo que vai morar no céu, Senhor. E agora, Deus, leva-nos em paz, Senhor. Dá-nos uma semana cheia de graça, cheia de fé, cheia de Cristo, cheia de palavra e cheia da Tua presença. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai glorioso e eterno, a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam sobre a igreja do Senhor, agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga amém, amém. Mais um aplauso ao Senhor. Deus te abençoe. Grande abraço.